Seguimos aqui no Morning, vamos falar de política agora. A Polícia Federal finalizou um relatório em que aponta indícios de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cometeu crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro, envolvendo repasses aí da Odebrecht. Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, esses repasses eram investigados pela Lava Jato, é isso? Conta pra gente, bom dia. Por ter foro privilegiado, ficou no Supremo, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, eu estranhei a repercussão ontem no Congresso Nacional. Os líderes estavam muito tranquilos, aceitando, né? E dando a impressão de que o Congresso ficou anestesiado diante de tanta denúncia. São denúncias graves contra o presidente do Poder, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e consideradas normalmente. Antes eram estardalhaço. Pedido de CPI, investigação, apresentação de denúncia no Conselho de Ética, agora entra na normalidade. São denúncias graves e não é à toa, é a conclusão de um inquérito, de um processo realizado pela Polícia Federal. E chegou à conclusão que o presidente da Câmara realmente praticou estes 3 crimes, né? Corrupção, falsidade ideológica, né? Burla de documentos e lavagem de dinheiro. Eles chegaram à conclusão de que houve mesmo 3 repasses da Odebrecht para o Rodrigo Maia. E atenção, o Caixa 3, Caixa 2 e Caixa 3 de campanha. Caixa 3 eu explico. É o seguinte, a Odebrecht é que paga a propina em forma de doação, mas esse dinheiro vem de um outro grupo, neste caso aí, veio exatamente de uma empresa na área de cerveja, uma cervejaria. E seria o Caixa 3 porque não exatamente da quem ele tinha combinado. Esse é o chamado controle remoto. Os deputados e senadores aqui têm controle externo, né? E exatamente de quem domina, de quem faz a doação, que para a polícia é corrupção passiva. O ministro do Supremo, Edson Fachin, deu 15 dias para o Ministério Público decidir se denuncia ou não o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. E a procuradora-geral Raquel Dodge, ali no final de mandato, é que vai decidir. Mas é uma situação grave e mostra, inclusive, o pai do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro. São 3 repasses ali, Edgar, e pelos valores humilham-os demais, viu? Deixa longe o PT. O PT que está acostumado lá com milhões, o Rodrigo Maia recebe lá 300 mil, 400 mil, no máximo 750 mil, viu? Ô Zé, é uma lástima, né? A gente ri porque parece até piada, né? Isso, Caixa 3 agora, você falou. É meio que a história do criminoso que se utiliza já de um esquema feito por outro criminoso para viabilizar o seu ato ilícito, né? É um absurdo, Caixa 3. E 2 coisas estranhas aqui que eu não me acostumo. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fiz um juramento interno de não acabar com minha indignação nunca. E não paro de ficar indignado. E vejo o Congresso Nacional achando normal, não houve estardalhaço. E isso é uma questão de estardalhaço, sim. É um presidente da Câmara, né, sendo alvo de um inquérito da Polícia Federal e prestes a ser denunciado, né, pela Procuradoria-Geral da República. Outra normalidade é esse ato da política ser financiada com dinheiro exatamente para dominar o Congresso Nacional. A situação muito grave e é considerado normal, não há mais pedido de cassação, nem instalação de CPI, nem nada. É como se fosse normal, a situação muito complicada para a política nacional. Ele se tornou um líder aqui em Brasília, é uma referência hoje, se considera o fiador da estabilidade da política, por ausência total de líderes. Até então, Edgar, os líderes aí nos últimos anos são formados com dinheiro. Quem tem mais doação de campanha se transforma em líder. Acabou, então nós vivemos agora um apagão e os novos líderes estão sendo gestados. Sim, e como poder vislumbrar qualquer melhoria, qualquer avanço em todas as áreas econômica, social do país, se o que a gente percebe e fica evidente através disso que a gente exatamente está falando, é que o que domina mesmo e o que decide é o poder econômico de pessoas que se submetem a esses atos que Quem tem o controle remoto, eu chamo de controle remoto. É isso. E olha, e o Maia, bom, para seguir ali naquela resposta default dos políticos, né? Ele diz o seguinte, que
que as doações foram legais. Eu nunca vi um político pego aí, ou suspeito de algum ato ilícito, flagrado em alguma atitude suspeita no cometimento de atos ilícitos, dizer, não, olha, de fato, eu utilizei o Caixa 2, eu cometi irregularidades, podem me punir. Todos eles vão para esse lado. Não, mas o dinheiro, isso era o partido que administrava, eu não cometi nada errado. Pois é, né? Olha, Edgar, só para concluir aqui, Caio, desculpa. Imagina. Mas alguns admitem o Caixa 2 como forma de dizer que não é corrupção e sim Caixa 2 uma pena menor, né? Admitem para reduzir a pena. E queria dizer, Caio, que é o seguinte, o Supremo está super atrasado nesse processo, ele tem ainda que definir alguns pontos, né? Analisar com base na Constituição. Um deles, né, é a captação de provas, né, tipo de provas, e o mais importante é esse, Edgar. Se esse chamado Caixa 2 e Caixa 3, se a doação de campanha... Eu odeio esse termo doação de campanha, ninguém doa nada. Você acha que o empresário vai doar 10 milhões para alguém? Ele está comprando mesmo, está investindo para um retorno depois, né? Veja bem, um Teleton e tal, recolhe aí 15 milhões, um empresário doa, né? Eu detesto essa palavra para um político, 10 milhões, quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. E o Supremo, num determinado momento, vai ter que definir se isto é lavagem de dinheiro, se isto é corrupção, ou realmente Caixa 2 é uma coisa normal em campanha, e isso vai ser definido depois. Grande Zé Maria, para mim é um alento aí ouvir o seu depoimento, as suas palavras, eu que muitas vezes sou criticado pelo meu idealismo, até pela ingenuidade, eu espero também não perder a minha indignação ao longo do tempo, né? E esse inquérito da Polícia Federal, ele vai imputar, como bem colocou o Zé, 3 crimes distintos, né, ao Rodrigo Maia. Então, corrupção, lavagem de dinheiro e esse terceiro ilícito aí batizado de Caixa 3. E aqui vale a pena esmiuçar um pouquinho mais dessa prática criminosa para o ouvinte. Bom, o Caixa 2 eleitoral, todo mundo sabe, é aquele dinheiro não contabilizado e não informado, né, ao Tribunal Superior Eleitoral na prestação de contas das campanhas. Ele é utilizado para financiar ilegalmente uma campanha política, geralmente com verba de corrupção. Já o Caixa 3, como o Zé observou, é uma burla muito mais sofisticada. Ela oculta o verdadeiro doador da campanha. Então, utiliza-se uma empresa para fazer uma doação com aparência legal. É por isso que o Rodrigo Maia se safa com essa resposta padrão. Mas a empresa, ela é reembolsada e recompensada pelo doador verdadeiro por meio de outras transações comerciais. E aí, geralmente, pagas também com verba de corrupção. Então, na prática, certo? É propina da empresa A para o candidato, disfarçada de doação da empresa B para esse mesmo candidato. E a Operação Lava Jato apurou que o Grupo Petrópolis lavou nada menos do que 329 milhões de reais nesse esquema de Caixa 3 para a Odebrecht. Haja cerveja. E, segundo o relatório da Polícia Federal, o Rodrigo Maia e seu pai foram beneficiários diretos, né, dessa fraude eleitoral, que também envolve corrupção e lavagem de dinheiro. O Zé Maria, ele observou muito bem o fenômeno da normalização do escândalo político, né? É uma lástima isso. Mas vamos falar então de outro poder, a imprensa. Esse indiciamento tem que ser um divisor de águas na relação da grande imprensa com o senhor Rodrigo Maia. Porque se antes ele era apenas um cara potencialmente corrupto, certo? Por ser um entusiasta do toma lá da cá, por andar em tão má companhia e por compor e liderar o Centrão, agora ele se torna provavelmente corrupto, conforme convicção formada pela Polícia Federal no inquérito de 150 páginas, certo? Então, assim, pelo princípio da presunção de inocência e pela fase aí, embrionária desse processo, que sequer se tornou denúncia, não se pode afirmar ainda categoricamente que estamos diante de um corrupto na presidência da Câmara Federal, não sejamos levianos, mas há indícios nesse sentido e a imprensa tem sim que mudar a sua atitude condescendente e subserviente com o Maia. Nós temos uma imprensa que, por detestar o novo governo, se prostrou de joelhos aos pés do Congresso e do seu maior articulador, a ponto de ficar parecendo que todo o jornalismo brasileiro se tornou parlamentarista do dia para a noite. Pois bem, agora é a hora
da imprensa, e não precisa aqui nem fazer uma autocrítica, basta ligar os pontinhos, ainda que de forma tardia e ainda que de forma retroativa. Por que será, né, que o Rodrigo Maia, ele fatiou, ele alterou e se sentou em cima do pacote anticrime, que tipificava o Caixa 2 como crime no Código Penal? Por que será? Por que será que ele se irritou tanto com o ministro da Justiça a ponto de ofendê-lo publicamente de forma gratuita? Né? Por que será que na calada da noite, numa votação simbólica e sem cumprir o rito adequado, ele aprovou uma lei de abuso de autoridade que intimida policiais, delegados, promotores e juízes? Por que será? Fica aí como um trabalho extra, né, uma lição de casa para os especialistas e os analistas da grande imprensa. Eles estão atrasados. Nós já comentamos tudo isso e mais um pouco aqui no Morning Show. O ouvinte da Jovem Pan sabe muito bem quem é e quem não é o Rodrigo Maia. Para fechar, Zé, uma linha sua. Olha, Edgar, a política roda, continua, mas esse método fraudou as duas bases, eu diria até da civilização. Os historiadores dizem que o mercado, né, a companhia limitada, é a origem de tudo, porque daí que surgiram outras invenções. Então, a maior invenção da humanidade é a companhia limitada. A segunda é a democracia. E essas pessoas, lidando assim, acabaram com o mercado, porque essas empresas não disputam o mercado, elas compram, né, lideranças e artificializam, e também compram a democracia. A Dilma, para ganhar do Aécio, gastou mais de R$1 bilhão. E o Aécio quase isso para tentar ganhar da Dilma, né? E a gente não pode esquecer que tem uma leniência com o Caixa 2 também dentro desse governo. A gente não pode esquecer que o Onyx Lorenzoni, que foi o primeiro nome indicado para compor esse governo, foi acusado de Caixa 2 e, segundo o nosso ministro da Justiça, já se arrependeu e pediu desculpas, então estava tudo bem. Desculpa não é suficiente. Caixa 2 tem que ser considerado crime. E Zé, sobre isso que você falou ao final da tua frase aí, me lembro muito nitidamente na campanha dessas próprias empresas, a JBS, a própria Odebrecht, distribuindo essas verbas em valores iguais para os dois espectros políticos, os dois lados. Quer dizer, é um ganha-ganha. Ganhou esse aqui, tô junto. Ganhou aquele lá, também tô junto. E esse foi o modus operandi de muito tempo na política brasileira. Quem sabe ainda persiste, mas há de acabar, pelo menos na modesta esperança, Zé. Obrigado pelas informações, viu? Bom trabalho aí em Brasília. Muito bem, obrigado. Bom dia.